Olha, uma pesquisa da Real Time Big Data mostra que a maioria dos entrevistados é contra a escolha da deputada federal Erika Hilton, do PSOL, para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Ontem, a deputada se tornou a primeira trans no comando da comissão. A polêmica deixou o Congresso e foi para as ruas. Vamos ver aqui a pergunta, no caso, o levantamento. A pergunta feita pela Real Time Big Data foi a seguinte: concorda com a indicação da deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, para assumir a presidência da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados? 84% dos entrevistados discordam. Já 16% concordaram, portanto, com o questionamento feito por esse levantamento. A margem de erro corresponde a 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o índice de confiança 95%. E a entrevista foi feita entre os dias 17 e 18 de março e ouviu 1.200 entrevistados. Vamos ver agora alguns trechos do que a deputada Erika Hilton falou ontem ao abrir a pauta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Eu estou aqui como na posição de presidente eleita, até que se prove o contrário. Vossas Excelências têm todas as condições de apresentarem os recursos. Fui eleita 10-11, a maioria das mulheres que estavam aqui me elegeram. Se Vossas Excelências escolheram fazer desta comissão um espaço de disputa ideológica para dizer quem pode e quem não pode ser considerada mulher, é completamente legítimo. Mas não atribua isto a esta presidência. Não é o meu papel, não é o meu compromisso, não é o que eu tenho feito desde o momento em que sentei a esta cadeira e não existe como representar todo mundo. Vossa Excelência acha que representa todas as mulheres? Por óbvio que não. Assim como eu também não represento todas as mulheres. A gente vai falar da maternidade, a gente vai falar do aleitamento materno, que é um projeto que a Cristonieto apresentou ano passado, que é extremamente relevante. Nós vamos falar de endometriose, nós vamos falar de útero, de vulva, de vagina, de colo do útero. Nós vamos tratar de todas as temáticas que as deputadas terão condições técnicas e estruturais de trazerem a esta comissão. Esta não é uma comissão do parto, esta não é uma comissão da obstetrícia, essa é a comissão da direita das mulheres, do ponto de vista da política pública. E nós vamos tratar desses temas com a maior tranquilidade. Olha, a escolha da deputada Erika Hilton para presidir a Comissão da Mulher na Câmara dividiu opiniões também entre quem se identifica mais com a esquerda. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Celina Lazari, diretora da Associação de Mulheres, Mães e Trabalhadoras do Brasil, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, Celina. Boa noite, muito obrigada também pela oportunidade de pautar esse assunto, em nome de muitas mulheres brasileiras, né, da maioria das mulheres brasileiras. Celina, como a senhora vê essa reação da sociedade segundo o levantamento? Olha, para nós da Mátria não é uma surpresa, porque nós, em 2024, nós também encomendamos uma pesquisa com o Instituto IRG Pesquisas, e ele já tinha revelado exatamente essa mesma percepção da população. Nós fizemos perguntas mais específicas sobre a questão dos conflitos entre políticas baseadas em identidade de gênero em conflito em relação com as políticas baseadas no sexo, porque é esse o assunto que está sendo pautado, na verdade, né? E a população massivamente, também por volta de 80% em média, se posiciona contrário, né? Contrário à questão, por exemplo, de travestis dentro dos banheiros femininos. Na questão das prisões também a média variou para 81%, se não me engano, em relação aos presídios. Aos esportes também a média variou, se não me engano, 78%. E nós fizemos um recorte também entre eleitores de Lula e Bolsonaro, e aí isso é uma coisa para nós bastante significativa e também revela, inclusive, a própria realidade da nossa associação, de que isso não é uma pauta de extrema-direita ou de direita, mas é uma pauta das mulheres e da sociedade, né? Mesmo entre os eleitores de Lula, a média chegava a quase 70% contrários a essas políticas de substituição do marcador sexo para o de identidade de gênero. Então, para nós não é uma surpresa esse resultado de agora. Agora, Celina, o Congresso é o local de debate e de ideias, diferentes ideias. Como a senhora analisa a presença da deputada Erika Hilton como presidente da comissão? Olha, para as mulheres é uma preocupação, porque quando a gente tem
uma pessoa que insiste em negar a realidade das mulheres, porque veja, esse trecho da entrevista não mostrou, mas há outros trechos em que Erika Hilton diz explicitamente: o departamento de biologia é onde vocês devem discutir essas questões. E, de fato, tem muitas pautas que são sensíveis para as mulheres que envolvem a biologia, que envolvem o corpo sexuado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da integridade física das mulheres e das meninas, o acesso a espaços seguros, e não só banheiros, mas também vestiários, enfermarias, as casas de acolhimento para situações de violência doméstica, a situação dos presídios, que recentemente foi revelada a presença de travestis nos presídios femininos, causando assédios e outros problemas de constrangimento para as presas, a questão dos esportes, todas essas são pautas. Até uma coisa que também chega bastante para a gente, depiladoras, ginecologistas que acabam sendo constrangidas por pessoas do sexo masculino que se declaram trans nesses espaços. Essas são pautas que também dizem respeito às brasileiras e que a gente avalia que dificilmente serão debatidas de uma maneira correta, coerente, e muito menos que passarão por essa comissão, né? Agora, Celina, como 11 parlamentares votaram na comissão a favor da deputada na presidência, a senhora vê algo questionável em relação a isso na comissão? Parece que houve uma manobra, né? Porque na primeira votação, se não me engano, os brancos haviam ganhado, né? Votos em brancos haviam ganhado. Então, acho que existem algumas questões que podem ser questionadas nesse sentido. Eu acompanhei um pouco por alto, mas existem várias iniciativas populares ocorrendo em relação a ações populares, representações do Comitê de Ética, até pelas falas que Hilton fez, né, em relação às mulheres, né? Então, a avaliação é que muitas vezes, o que a gente pode perceber através dessas pesquisas e da nossa realidade mesmo, dentro da nossa própria associação, a gente percebe que isso não condiz, né, com as necessidades do brasileiro. Isso está muito longe de ser uma demanda. Então, por mais que possa ter tido uma votação um pouco maior no Congresso, nessa comissão, ela não se reflete necessariamente como uma representação popular. Acho que é um pouco por aí. Outro ponto, alguns parlamentares defendem que a Câmara deveria abrir uma comissão para a defesa de mulheres trans. A senhora concorda ou a medida é questionável? Acho que é justíssimo, né? São demandas diferentes, partem de raízes, de questões diferentes, muitas vezes em conflito, e existe, por exemplo, a Secretaria LGBT, que na verdade é uma secretaria fortemente pautada apenas na letra T do LGBT, né? E acho que seria uma iniciativa que ganharia um apoio bastante significativo da população, né? E acho que a gente colocaria nossas demandas de uma maneira muito mais tranquila se a gente tivesse, de fato, um espaço onde esse tipo de conflito, que na verdade está atrapalhando, né, está atrasando pautas que são urgentes para as mulheres, não estivesse sendo colocado. Ok. Agradeço muito a presença de Celina Lazzaria, quem eu agradeço pela participação aqui com a gente hoje. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada. A gente que agradece. Obrigado.